Você já percebeu que existem pessoas que nem são tão bonitas fisicamente, mas que elas são extremamente atraentes? É como se elas tivessem um magnetismo pessoal. Enquanto existem outras pessoas que até são bonitas fisicamente, mas nós não temos vontade de estar com ela, ou seja, nós não nos sentimos atraídos por ela. Isso acontece por conta da mentalidade. Existe uma mentalidade que te torna socialmente atraente. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E aí, vamos falar então, esse aqui é o Rodrigo, meu amigo desde a época da adolescência, né? A gente já, teve muita vivência com esse negócio de conhecer pessoas. E eu chamei ele aqui pra gente trocar uma ideia sobre o que torna uma pessoa mentalmente atraente. Porque assim, tem muitos caras que estão assistindo aqui esse vídeo que acham que para uma pessoa ser atraente ela precisa apenas ser bonita ou rica, mas existem outros fatores que eles não sabem, talvez, que é a mentalidade, que eu considero uma das coisas mais importantes, mano. Esses dias eu convidei uma garota pra vir aqui em casa, num date. Pra você que não sabe o que é date, é um encontro. E ela era gata, velho. Ela era muito bonita, loirinha, do olho azul e tal. Só que eu não me sentia atraído por ela, porque ela não era uma pessoa interessada. Todas as perguntas que eu fazia pra ela, por exemplo, assim: ah, você faz o quê? Ah, eu sou dentista. Ela não perguntava de volta. Era um monólogo. Era um monólogo, exatamente. E aí chegou um momento, cara, que eu tava do lado de uma pessoa bonita, só que eu não estava atraído por ela. Eu não tinha vontade de avançar. Isso já aconteceu com você? Várias, né? Acho que acontece muito com todo mundo, de você desejar fisicamente uma outra pessoa, mas quando você vai conversar, isso não só mulheres, homens também, e acaba sendo um monólogo, né? Antes da pessoa ser interessante, ela precisa ser interessada, né? por você. Então tem que ser uma troca para você criar laços, né? Entre amigos ou até um encontro, você começa criando laços. Então tem que ser pergunta, responde, a outra pessoa faz uma pergunta, você entra em outro assunto e assim vai fluindo. Fora isso, acaba perdendo a graça, né? Tanto um amigo, um novo amigo, né? Uma garota, e eu particularmente perco a graça na hora. Perde o interesse, né? Perco o interesse, eu sei exatamente como você se sente. Acho que muita gente já passou por isso e achou até que a pessoa não está interessada em você, mas o problema está nela, não está em você. Porque eu acho que ela tá inconsciente, ela não tá percebendo assim, cara, como é que eu posso me interessar pela história dessa pessoa? Acontece sempre duas coisas: ou a pessoa ela só responde, então você pergunta, ela só responde, ou ela quer só falar dela. Fica falando dela, fala dela, nunca pergunta sobre você. E você? O que você faz? Quem é você? E existem esses dois extremos, né? Ou a garota fala demais, o cara fala demais, ele tenta falar mais alto, ele tenta aparecer, ou não fala nada, não pergunta nada, aí você fica sem saber o que fazer, né? Ou você fica calado demais, ou você fala demais. Então existe o equilíbrio, né? Até para isso é muito eficaz para você construir uma relação, né, com uma pessoa, se interessar, ser interessante. Então é legal você visualizar uma conversa de fora. Pô, vamos ver, né, como eu tô falando, como eu tô agindo, qual é o meu interesse. Isso é bem importante para você se tornar interessante e realmente ver se uma pessoa é interessante, é interessada em você. Top! Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto. Com frequência eu recebo a pergunta lá no meu Instagram: Adamo, como não ficar sem assunto? E é muito simples, mas cara, se você ainda não me segue no Instagram, você tá vacilando, hein? Todos os dias eu posto stories lá, conteúdos, faço lives, reels e conteúdos inéditos. Então, para um pouquinho agora, um segundo, e me siga no Instagram, @AdamoPecanha, o link tá aqui na descrição. Mas se liga só, para você não ficar sem assunto, é só você entender que cada pessoa nova que você tá conhecendo é um universo em particular. Como assim? Eu vivi experiências que só eu vivi e que você não viveu. Se você está me conhecendo, você tem uma grande oportunidade de explorar esse novo universo. Como? Sendo uma pessoa interessada, fazendo perguntas, cara. É muito simples. Pergunte sobre a minha história. O que eu faço? Quem eu sou? Quais são meus sonhos? Quais são meus medos? E cada resposta que eu te dou, você pode extrair uma nova pergunta. O nome disso é follow-up questions. Mas normalmente o que as pessoas fazem? Por exemplo, você me pergunta: você mora onde? Eu falo: eu moro em Florianópolis. Normalmente as pessoas fazem assim, para se validar. Ah, legal, eu conheço Florianópolis, eu já fui lá. Pronto, morreu o assunto. Você poderia continuar perguntando: ah, que legal, o que você faz lá? O que você mais gosta lá? Quais lugares você frequentou lá? O que tem de mais interessante em Florianópolis? Você percebe? É um infinito de possibilidades. E o assunto nunca vai faltar.
Só que para isso você tem que entender que uma conversa é como se fosse um jogo de ping-pong. Você bate, recebe, bate, recebe. Ou seja, você pergunta, depois você interage, você conta uma história. Você pergunta, depois você interage, senão vira uma entrevista. E é muito importante também que você aprenda a dividir o holofote. O que é dividir o holofote? Ao invés de você simplesmente ficar falando ou simplesmente ficar perguntando, você tem que aprender a dividir o holofote, um pouco para você, um pouco para a pessoa, um pouco para você, um pouco para a pessoa. E você pode inclusive fazer isso com pessoas novas que estão chegando numa roda de conversa, por exemplo. Você pode inclusive se tornar uma pessoa extremamente querida e carismática, direcionando o holofote para várias pessoas. Se chegar uma pessoa nova, por exemplo, em uma festa que você já está interagindo ali, e essa pessoa está meio deslocada, você pode direcionar uma pergunta para essa pessoa, estimulando essa pessoa a conversar, a contar a história dela. Cara, isso é muito legal. Você inclui as pessoas no seu meio e você faz com que as pessoas passem a gostar de você. Sabe por quê? Todo mundo gosta de falar sobre sua própria vida. Então, basicamente, a mentalidade que te torna socialmente atraente é uma mentalidade curiosa. É uma pessoa que olha nos olhos da outra. É uma pessoa que, de fato, está interessada na vida da outra pessoa, que faz perguntas interessantes. Não uma pessoa que está apenas pensando no que ela vai falar, em como ela vai se sair nessa conversa, ou uma pessoa que está apenas pensando em extrair alguma coisa do outro. Como assim? A maioria das pessoas, quando elas estão num encontro ou quando elas estão conhecendo alguém, elas estão apenas pensando qual é a vantagem que ela vai levar disso. Por exemplo, será que eu vou transar com essa garota? Ou será que eu vou beijar essa garota? Ou será que eu vou fazer uma sociedade com esse cara? Ou será que eu vou ganhar dinheiro com esse cara? Ou estão pensando, como é que eu vou parecer para essa pessoa? Entende? Será que tá me achando bonito? Será que tá me achando bonita? Será que ele vai me achar alguém rico, interessante, que tem um status foda? E aí você fica só pensando em você. E aí você não se torna interessante. Antes de ser interessante, você precisa ser interessado. Antes de ser interesseiro, você precisa ser interessado. E como é que você se torna uma pessoa interessada? Fazendo perguntas sobre a vida do outro e de fato se mostrando curioso em relação à vida do outro. Só de fazer isso, muitas pessoas vão começar a gostar de você, porque todo mundo gosta de atenção. Presta atenção nisso. Nos dias de hoje, sabe qual é a moeda mais valiosa? Não é o seu carrão, não é o quanto de dinheiro você tem na conta. Apesar de você estar escutando isso e estar pensando, mulher é tudo interesseira, red pill. A moeda mais valiosa se chama atenção. São raras as pessoas que de fato têm a capacidade de escutar, atenta, sem se distrair. A maioria das pessoas numa conversa, elas escutam por 10 segundos, depois começa a mexer no celular, depois começa a pensar em um monte de coisa. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e ela fica distraída, olhando para todos os lados, menos para você? E quando você faz uma pergunta para ela, ela nem sabe o que responder ou responde uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava falando? Como é que você se sente numa situação dessa? É horrível, não é? Então, quando uma pessoa de fato coloca atenção em você, escuta com curiosidade, entende e responde uma coisa coerente, cara, isso é muito sexy e é muito raro. Então, se treine para ser essa pessoa. E falando em treinamento, eu quero te fazer um convite agora. Eu quero te convidar para conhecer a Wake Up School, a escola da vida real. Lá você vai aprender habilidades fundamentais para ter bons relacionamentos, para se comunicar bem. Habilidades que você deveria ter aprendido na escola tradicional, mas não aprendeu. Como comunicação, por exemplo. Como construir um lifestyle interessante, porque você também tem que ter histórias para contar. Porque você precisa ter bagagem também, você precisa ter experiências, você precisa ter envergadura intelectual. Porque quando uma pessoa for perguntar alguma coisa pra você, se você não tem bagagem, você não vai ter o que falar, ou não vai ter nenhuma história interessante pra contar. Então invista em autoconhecimento, invista em mudar a sua mentalidade, invista em criar um lifestyle interessante para que você tenha bagagem e você se torne uma pessoa extremamente interessante. Então invista em autoconhecimento, invista em mudar a sua mentalidade, em construir um lifestyle foda, porque dessa forma você se torna uma pessoa extremamente interessante. Então conheça a Wake Up School, a escola da vida real. Já tem centenas e centenas de alunos e você vai ter uma evolução tão grande em um ano que você não conseguiria em 10 anos sozinho por conta própria. O link está aqui na descrição. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo e se você curtiu, não guarde ele só para você, compartilha ele com aquele amigo que está precisando escutar essa mensagem. Tamo junto, a gente se vê então no próximo vídeo.